Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Oi, aqui é a Lari, diretamente do futuro, para dizer que eu perdi o começo do vídeo, mas espero que vocês gostem. Esses são todos os livros que eu li em fevereiro e eu comentei um pouquinho com vocês. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, então. Vamos começar pelo meu primeiro livro de fevereiro, que na verdade foi uma releitura de um livro nacional que eu li há um tempo atrás. Na verdade, ele foi um dos primeiros livros nacionais que eu li. Eu descobri os e-books nacionais vai fazer uns 3 anos, eu acho. Então, ele foi um dos primeiros que eu li. E aí, a autora relançou ele e eu reli e eu me apaixonei mais uma vez pelos personagens. Eles são, tipo assim, perfeitos, incríveis, engraçados, passam uma energia incrível. E esse livro é um spin-off de uma outra série da autora que eu ainda não tinha lido. Então eu comecei pelo spin-off, mas não me atrapalhou na experiência nem nada. Mas é justo falar que ele é um spin-off. E o livro é Todas as Tentativas da Belmont. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Cooper e da Maeve. O Cooper, ele é o quarterback da universidade, então é aquele cara super famosinho que todo mundo quer e tudo mais. E acaba que no dia que eles se conhecem, ele tava com o coração partido porque ele tinha acabado de levar o pé na bunda da menina que ele gostava. Ele está, tipo, muito mal e tudo mais. E enquanto eles vão conversando, quando ele sai do karaokê, ele percebe que ele não era o único que estava com o coração quebrado naquele momento. E aí a gente vai descobrir o que aconteceu na vida da Maeve. Passa um tempo, ele descobre que ela é a novata da universidade e ela é a namorada do maior rival dele. Só que, tipo, a vida faz com que eles tenham várias situações para estar juntos, então eles viram amigos e aí acaba que eles se apaixonam e é muito, 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 muito lindo de acompanhar. A história tem um fã de family muito grande, então você se apaixona por vários personagens, você pede pela história de vários personagens. E é uma leitura bem gostosa, assim, de fazer. Eu recomendo muito, dá pra ler, tipo, muito rápido. Eu li, tipo, em um dia, eu acho, a releitura. E foi nota 4,5, foi muito bom pra mim, foi uma experiência incrível novamente. O meu segundo livro de fevereiro também é da Bel. Ela é uma das minhas favoritas, então uma das metas para esse ano é conseguir ler todos os livros que eu não li dela. E como eu não tinha lido a série principal de spin-off que eu li, eu falei, por que não ler? Então eu peguei Fora do Eixo. E aqui os protagonistas são pais da minha protagonista favorita dela, que é a True de Jogos de Interesse. E eu ainda não tinha lido o livro dos pais dela. E aí eu falei, cara, momento perfeito para ler. Eu peguei e, tipo assim, eu sabia que eu ia gostar. Porque a True tem a essência dos pais, pelo que eu li no livro dela. E em Fora do Eixo é aquela história de romance proibido, enemies to lovers, é tipo dividir o mesmo teto. Então, assim, sabe, convivência forçada. Eu sabia que eu ia gostar, eu tinha certeza. E aí eu comecei, e os personagens ganharam nos primeiros capítulos. Conta a história da Riley e do Austin. Ela é a filha do treinador dele. Ele é jogador de hockey há um tempo já, tipo, super renomado e tudo mais. E ela é a filha do treinador. Ela tem 21 anos, tipo, e acaba tendo seu coração partido. É, bem novinha, né? E acaba que ela começa a discutir com o pai, ela fica sem ter onde morar. E acaba que o Austin vê ela dormindo dentro do carro. Quando ele vai os jogadores vão em jantar na casa do treinador. E aí. Só que ele sempre teve uma paixão bem escondida por ela, porque ele é mais velho e tudo mais, né? E ela é a filha do treinador, então, tipo, é algo muito proibido. E acaba que ele vê ela dentro do carro e, pô, não vou deixar você dormir aqui, sabe? Minha casa. E aí, de início, ia ser só uma noite, mas aí acaba que ela acaba batendo no carro dele e aí vira mais que uma noite, eles começam a ser amigos. E por mais que seja bem proibido, eles percebem que eles têm várias coisas em comum e que ele não era a pessoa que ela achou que ele era. Porque na cabeça dela ele era um galinha que só ficava com as pessoas e, tipo, depois, né? Tipo, aquele tipo de cara que realmente acaba com o coração das mulheres. E na real, não, não era. Muito pelo contrário. E aí ela começa a ver esse lado dele e ele começa a ver que ela realmente é uma pessoa que ele queria pra ele. Por mais que ele não estivesse pensando em nada disso, em namorar, em ter relacionamento ou nada do tipo.
E é lindo de ver a relação que eles constroem. E aí acaba que depois que eles ficam juntos, ele fala pra ela que, tipo, ela é o segredo favorito dele. E depois eles colocam o nome da filha de True, que é, tipo, verdade, né? E tudo mais. E é lindo, lindo de acompanhar, gente. Eu amei esse livro, foi muito bom. E eu acho que eu dei nota 4. E vale muito a pena a leitura. E aí, depois que eu li o livro deles, eu falei, vou ter que ler o conto, né? Não tem como não ler o conto. Aí eu fui ler Nossa Verdade Favorita, que é o livro do nascimento da True. E é tipo uma coisa só pra deixar o nosso coração quentinho depois que a gente termina a história deles, né? Mas é muito gostosinho. Eu adorei, os personagens são muito engraçados, você dá muita risada com eles, aí aparece o outro casal, né, da duologia, porque Fora do Eixo é uma duologia de Miami e Meldei, ou Meldei. E então é muito gostoso de ver essa interação dos personagens, esse forte feminino que a Bel construiu. Então, também me deixou com o coração quentinho de ver o nascimento da minha personagem favorita dela. Então, foi 5 estrelas, eu adorei. Uma leitura super rápida, que é um conto, né? Então, vale muito a pena. A minha quarta leitura de fevereiro era um livro que eu estava tão ansiosa, tão obcecada, mesmo antes de lançar. E também é de uma das minhas autoras nacionais favoritas. E, assim, eu tinha plena consciência de que esse livro se tornaria o top 1 dela no meu coração, mesmo eu achando muito difícil. Só que, tipo assim, esse livro são filhos de casais que são meus favoritos dela, dito e feito, entendeu? Eles me ganharam logo no começo do livro. E eu estou falando de Enrolado a Você, da Júpiter. É, aqui a gente vai conhecer a história do Grayson e da Alma. O Grayson, ele é filho do Nicholas e da Jade, de Antes Que Me Deixe. E a Alma é filha do Alessandro e da Júlia, e de Apesar de Você. E eles são simplesmente incríveis desde o começo. E eu nunca tinha lido um livro dela em que os protagonistas são tão obcecados um pelo outro quanto nesse. Tipo, eles são muito obcecados, muito, muito obcecados. E a história deles começou porque a Alma é completamente apaixonada por hockey. E o Nicholas, que é o pai do Grayson, ele é um jogador de hockey muito famoso. Então, acaba que eles se conhecem em um jogo, quando ela vai em um jogo do pai dele, e ele fica, tipo, muito encantado por ela, e ela fica, tipo, meu Deus, era o Grayson, tipo, o filho do cara que eu sou muito fã e tudo mais. Então, ela sempre acompanhou a vida dele, e ela é muito boa com tecnologia e tudo mais. Então, ela meio que, tipo, invadia a câmera do notebook dele pra ver ele. Então, tipo, eles são obcecados um pelo outro nesse nível. E aí acaba que eles ficam um tempo sem se falar, porque ele meio que confia nela em uma coisa e acaba com a confiança dos dois, só que eles sempre foram apaixonados um pelo outro, só que nunca passou daquilo, sabe? Eles nunca ultrapassaram aquela linha. Então, é lindo de poder ver é, como eles derrotaram as barreiras que eles mesmos impunham um pelo outro e o quanto eles eram obcecados um pelo outro, o quanto, tipo, eles conseguiram seguir em frente depois de um ter quebrado o coração do outro, sabe? E aí tem o Aaron, que é uma das crianças mais lindas e fortes que eu já li. Então, assim, é um livro muito emocionante, que vale muito a pena. Eu recomendo ler o livro dos pais primeiros, só que não vai interferir na história nem nada. Mas eu recomendo ler o livro dos pais primeiros, mas vale muito a pena. Muito, muito a pena. Foi 5 estrelas favorito. E é o top 1 dela até o momento no meu coração. O meu quinto livro de fevereiro foi Perdendo o Controle, também da Júpiter. Ela também é uma favorita que eu quero ler todos os livros esse ano e eu vou conseguir. Então eu peguei para ler Perdendo o Controle, que é o primeiro livro da trilogia Estilhaços dela. E aqui a gente vai conhecer a história da Kimberly e do Asher. O Asher, ele é o irmão mais novo do protagonista de Quando Nos Colidimos, que também é um livro dela que eu amei muito, sou completamente obcecada, e eu era muito curiosa para saber a história do Asher com a Kimberly, só que eu ainda não tinha pegado para ler, e aqui a gente tem aquele romance proibido, porque é entre é, o melhor amigo e a irmã do melhor amigo. Então, todo mundo sabe que irmã é proibida a melhores amigos.
E eles têm aquela coisa de, tipo, ela sempre quis ele, sempre provoca pra ficar com ele, e ele sempre firme lá falando, não, 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 não. Mas ele também provoca, sabe? Então acaba que fica aquela tensão muito gostosinha de ler. E quando eles se entregam, é tipo, tiro, porrada e bomba, sabe? Muito, 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 muito bom. E a Kimberly, ela é uma personagem muito quebrada, assim. Eu lia o livro, os dois, na verdade, eles são personagens muito quebrados, que eu lia e eu ficava com o coração apertado por ver o que eles tinham passado, sabe? Como é a vida deles. E acaba que um ajuda o outro. E depois que eles dão o primeiro beijo, eles não conseguem mais resistir um ao outro. E acaba que quando o irmão dela descobre, tem aquele rolo e tudo mais. Só que é uma leitura muito rápida e muito gostosa de ler. De você poder acompanhar a evolução dos personagens e como eles conseguiram superar e juntar cada estilhaço do coração deles, sabe? Então eu acho muito bonito, eu achei uma leitura muito gostosa e foi 5 estrelas pra mim. Foi, tipo, muito, muito, muito bom. O meu quinto livro de fevereiro foi Brincando com o Acaso. Olha a lateral que eu pintei. É o segundo livro da trilogia dos Estilhaços. Eu não tenho o primeiro e o terceiro, mas estou providenciando porque eu quero todos eles na minha estante. Então, o quinto livro foi Brincando com a Casa e ele é um Friends to Lovers tão lindo. Gente, aquele livro que realmente te deixa com o coração muito quentinho, tipo, muito, muito mesmo. Aqui a gente vai conhecer a história do Brandon e da Mia. Eles são amigos, né? Melhores amigos do Asher e da Kimberly. E eles são melhores amigos desde criança, só que ele sempre foi apaixonado por ela, e ela também foi apaixonada por ele. Só que eles têm medo de cruzar aquela linha e perder a amizade linda que eles têm. Só que eles nunca se entregaram a outra pessoa. Simplesmente. Tipo, foram o único na vida um do outro, sabe? E como todos os livros da Júpiter, eu acredito que tem uma parte do coração dela. E aqui os personagens também passaram por coisas muito, muito delicadas, principalmente a Mia. E o Brandon também, mas a Mia, eu acho que ela sofreu muito quando ela era criança e afetou muito a vida dela quando ela era adulta. E ver o quanto um cuidava do outro o tempo inteiro, desde o momento que eles se conheceram, é muito, muito lindo. Eu fiquei emocionada na maior parte do livro e quando eles se declararam um pro outro, quando eles falaram a verdade um pro outro, eu fiquei, tipo, meu Deus, meu Deus. São personagens muito bons, com fonte família muito grande e que te conquistam a cada capítulo, assim, sabe? Então, Brincando com a Casa foi uma leitura incrível e eu sou completamente apaixonada pelo Brandon e pela Mia. Foi 5 estrelas e com certeza é um livro que eu vou reler futuramente. E o último livro que eu li em fevereiro foi Percy Jackson, O Mar de Monstros. Eu também pintei a lateral dele, ficou uma belezinha. E, gente, eu tenho uma amiga, a Gabi, e ela falou assim pra mim, Lari, você precisa ler Percy Jackson, porque é a saga dela favorita da vida. E ela sempre me falou dos livros, sempre me falou do amor da Annabeth de Percy Jackson, que era uma coisa, tipo, inigualável, assim, um dos romances mais lindos que ela já viu. E eu ficava muito curiosa pra ler, só que são tantos livros que eu tinha preguiça de começar. Confesso. E o primeiro livro eu li, fiquei um pouco confusa com o mundo, sabe, para conseguir conectar uma coisa na outra. Acho que como todo livro de fantasia. Mas não me pegou tanto. Só que aí eu prometi pra ela que eu ia ler até o terceiro. Se até o terceiro o livro não me pegasse, eu, né, ia parar. Comecei o segundo. Fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonada. E aí eu queria muito ver a série. Eu falei, só vou ver a série quando eu terminar o livro. Gente, eu comecei a ver a série, meu Deus do céu. Só, tipo, meu Deus. Fiquei completamente apaixonada pelo Percy, a Annabeth e o Groover. Então, assim, Percy Jackson me conquistou muito no segundo livro. Mesmo eles sendo crianças, eu já via aquele sentimento entre o Percy e a Annabeth. Sabe? Aquela coisinha a mais que você sabe que no futuro vai dar muito bom. Então, aqui eu fiquei completamente obcecada mesmo. Depois que eu vi a série ainda, fiquei surtada. Já quero a próxima temporada pra ontem. E aí eu terminei esse e já comecei
o terceiro, só que eu tô bem no comecinho ainda do terceiro. Então, Percy Jackson realmente ganhou mais uma foto, que eu fiquei obcecada. A escrita do Rick é muito boa. Eu acho que dá pra você visualizar bem o que ele está escrevendo, sabe? Por mais que seja fantasia e às vezes demore mais pra gente entrar no mundo, dá pra visualizar bem o que ele tá escrevendo. Você lê muito rápido e é muito, muito bom. Tipo, não tem como, é muito bom mesmo. Realmente é um livro que você se encanta. E foi 5 estrelas, isso daqui eu adorei, muito, muito bom mesmo. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Como vocês podem ver, foram leituras que eu amei. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. Tipo, muito, muito fácil mesmo. E eu sou muito feliz, assim, porque eu acho que eu não ia gostar nem um pouco da sensação de, tipo, ser tão crítica ao ponto de falar, nossa, esse livro é chato por causa disso. Não, eu leio total pelo sentimento. Se o livro me fez sentir coisas muito boas, porque eu ficava surtada, querendo gritar, é perfeito pra mim. E é isso que eu levo em consideração. Então, foram livros incríveis que eu adorei a experiência. Como vocês podem ver, eu leio bastante nacional. E é isso. Fui muito feliz no mês de fevereiro com as minhas leituras. E que venha muito mais, que a meta desse ano é 100 livros. E eu vou conseguir. Com fé, eu vou conseguir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fiquem com Deus.